Companheiros, eu vou fazer uma consideração no que diz respeito a essa ação que as autoridades estão fazendo em relação à conduta do Bolsonaro, né? A conduta do Bolsonaro diante desta pandemia. Eu acho um absurdo, né? Autoridades, movimentar situações para investigar uma coisa que está diante dos olhos de todos nós. Todos nós, o Brasil inteiro, o mundo inteiro ouviu o que o Bolsonaro falou, o que ele fez, né, o que ele quer. Todos sabemos. Para que investigar uma coisa tão real, tão palpável? Eu sou contra essa atividade, pelo que, tanto quanto o Bolsonaro, existem outros elementos que compõem ali o sistema, né, a máquina de governo, que tem tanto quanto, ou mais ainda, responsabilidades pela situação que o povo brasileiro está passando na atualidade. Até mesmo no que diz respeito aos personagens do âmbito religioso. Porque esses são muito importantes, pelo que boa parte dos eleitores foram induzidos a fazerem a sua votação, as suas escolhas, seguindo orientação de entidades religiosas. Vejam vocês que grande parte da sociedade é temente a uma religião, é temente a uma doutrina, e eles estão vendo os formadores de opinião das religiões se dispondo a representar o governo do Bolsonaro como uma coisa até mesmo impressionante. Como é que fala? É sobrenatural. Né? Porque antes das eleições, quando ainda era presidenciável, o Bolsonaro se dizia um enviado de Deus. Um enviado de Deus. Um presidenciável. Se dizia um enviado de Deus. Diante dos olhos e os ouvidos do mundo inteiro. Todos os governantes do mundo souberam de que o nosso presidenciável se dizia um enviado de Deus. Na sequência, o Macedo, uma autoridade de grande relevância no mundo religioso e econômico, anunciou para o Brasil e para o mundo inteiro, né, que o Bolsonaro foi um escolhido de Deus. Um escolhido de Deus. Bolsonaro foi ungido no Templo de Salomão, né, e foi profetizado sobre o governo de Bolsonaro. E todos nós sabemos que ali o Macedo, a religião do Macedo, uma das coisas que ele mais prega é a obediência ao altar. A obediência ao altar. É notório de que, sendo o presidente, ele ungido, né, e escolhido por Deus, ele teria que dar respeito ao altar, assim como diz o Macedo. E realmente, o Bolsonaro, ele foi sugestionado pelos pensamentos, pelas doutrinas do Macedo. Parece que poucos se lembram, ou a verdade é que muitas autoridades negam essa conduta, mas o Macedo
logo que houve a notícia da pandemia, ele veio a público dizendo, ele primeiro, antes do Bolsonaro, ele dizendo que essa pandemia era uma gripezinha e que a mídia estava praticando um terrorismo em cima da sociedade, alarmando a sociedade, né, em vista de um problema curto, de pouca nocividade e de tempo curto. O Macedo falou. O Macedo veio a público dizendo isso. Ele anunciou. Ele foi contra a mídia, contra os repórteres, as reportagens, né? Foi contra os noticiários, dizendo que eles estavam apavorando a população. As igrejas não queriam respeitar o distanciamento. E eles são tão responsáveis quanto o nosso governante, o presidente do Brasil. Eles são tão responsáveis porque o nosso governante, o Bolsonaro, ele ficou sujeito a Deus, né? Tendo que ouvir ali as ordens vindas do altar, através, né, do profeta da igreja, que é o Macedo. E o Macedo orientou o Bolsonaro. Sim, sim. Bom, além do Macedo, também outros elementos também são responsáveis, mas não tanto quanto os religiosos, pelo que outros elementos que participaram, que aconselharam o Bolsonaro, não fizeram mais do que expor a sua opinião, e isto qualquer um pode se expor, mesmo que estando enganado, né? Eles se exporam à opinião, aos ouvidos do presidente, e o presidente foi reagindo segundo aquilo que ele pensava que mais lhe convinha. Eu acho um absurdo, né? Investirem agora contra o Bolsonaro, né? Levantando autoridades para formar uma CPI, fazer uma investigação de algo que o Bolsonaro nunca negou. Ele nunca negou. O que a CPI tem que provar para a sociedade contra o Bolsonaro? Não precisa, a CPI não precisa de CPI para que todos nós saibamos o que o Bolsonaro, a conduta do Bolsonaro no governo do Brasil. Não precisa de CPI. Eu fico indignado vendo que autoridades estão se levantando contra um elemento do governo, né? Sendo que outros tantos elementos que compõem o Congresso são tão nocivos quanto o Bolsonaro. Muitos gavaram de que no governo do Bolsonaro não havia corrupção. Não havia corrupção. Ô, companheiros. Agora, como é que eles podem dizer que o governo deles não é corrupto, sendo anunciado de que os governos dos estados, né, as federações, roubaram? Como pode o governo do Bolsonaro afirmar que no governo que ele dirige não há corrupção, sendo que nós sabemos de um corrupto legítimo, que é o Onyx. O Onyx veio a público, né, confessando a sua a sua imoralidade, confessando e dizendo que conversou com Deus e que agora está com a mente tranquila, coração leve. O Onyx, um corrupto, confesso, ocupou cargos de importância no Brasil. E quantas autoridades no Congresso foram denunciadas, investigadas, né, pela Polícia Federal e estão lá sentados em cadeiras de autoridades. Eu penso que é muito injusto os urubu cair em cima do Bolsonaro, sendo que tantos outros mereciam também estar sendo investigados. Bom, companheiros, esse é o meu pensamento. Mas eu penso que o mais importante, o que mais importa, se formos ver a responsabilidade de quem e do quê,
temos que aceitar, concordar de que o Bolsonaro nunca negou o que estão acontecendo, o que estão acusando ele. Nunca negou isso. O Bolsonaro sempre foi franco, sempre falou tudo, né? Nunca negou. Agora, por que investigar isso? Agora, aqueles que são formadores de opinião, que influenciam muitas pessoas, que usam da doutrina, né? Usam do livro, né? Do registro antigo, né? Para poder ameaçar as pessoas com o inferno, com a dor, com o pecado, usam para poder influenciar as pessoas para que elas conduzam a política segundo os seus interesses. Os pastores, né, das religiões, das doutrinas, eles deveriam ser responsabilizados por aquilo que está acontecendo no Brasil. Porque nós sabemos que, segundo a Bíblia, a história bíblica, toda praga, todo evento de praga é uma atividade celestial, de Deus. Né? Toda praga que havia, está escrito na Bíblia, é de Deus. Agora, e esta praga? Essa praga mundial, sem igual. Não tem nenhuma entidade, nenhuma virtude envolvida. Sendo que nós vimos, o mundo inteiro viu, o desafio que o presidente do Brasil e o Macedo, a mais alta, a mais relevante autoridade religiosa no mundo, todos vimos o desafio que eles fizeram com Deus. E se for de fato que o que eles estão apresentando não for de fato a virtude verdadeira, se houver alguma virtude que esteja indignada com a conduta deles, é notório de que o mundo inteiro pagaria por isso. Então eu penso que a responsabilidade do que está acontecendo no Brasil não é apenas e tão somente do Bolsonaro. Existe um grupo muito grande de responsáveis pelo que está acontecendo no Brasil. Esse é o meu pensamento.